Hoje vamos explorar um dos temas mais fascinantes da teoria psicanalítica, como grandes filósofos, de Aristóteles a Hegel, de Kant a Heidegger, influenciaram profundamente a releitura da psicanálise feita por Jacques Lacan. Se você já ouviu falar que Lacan é difícil, prepare-se para ver que, com uma abordagem certa, a teoria dele pode ser tão clara quanto provocadora. O que vamos entender neste vídeo é que Lacan não apenas atualizou Freud. Ele reconstruiu a psicanálise sob uma base filosófica, linguística e lógica completamente nova, e o que está em jogo aqui é a própria estrutura do sujeito, do desejo e da linguagem que nos forma. Para começar, é impossível falar de Lacan sem falar de Freud. Freud criou a psicanálise como um campo clínico e teórico que revelou a existência do inconsciente e do desejo como forças que operam além do nosso controle racional. Mas Lacan acreditava que a leitura freudiana havia sido distorcida com o tempo. Por isso, seu projeto era um retorno radical a Freud, mas por caminhos novos, a linguística estrutural, a filosofia clássica e a lógica moderna. A base desse retorno é uma frase que se tornou famosa: o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Essa ideia vem de Ferdinand de Saussure, linguista suíço que mostrou que a linguagem funciona por diferenças entre significativos. Lacan aprofunda isso e afirma que o sujeito do inconsciente não é um ser com identidade fixa, mas um efeito da linguagem. Somos falados antes mesmo de falar. O significante nos representa, mas sempre parcialmente. Aqui entra o conceito do sujeito dividido, barrado, o sujeito do desejo. Aqui vemos, lado a lado, dois modelos de signo linguístico, o clássico, proposto por Saussure, e a versão transformada por Lacan. No signo clássico, visto nessa imagem, temos uma relação estável entre o significante, a forma da palavra, e o significado, o conceito que ela representa. Essa ligação forma um circuito fechado, como se cada palavra sempre tivesse um sentido claro e fixo. Já na versão lacaniana, essa estrutura se rompe. O significante ainda está lá, mas o que ele produz não é um significado fixo, e sim um efeito sobre o sujeito. Lacan coloca no lugar do significado o símbolo do sujeito barrado, cifrão, indicando que ao entrar na linguagem, o sujeito se divide, se perde, se constitui pela falta. A linha que antes ligava diretamente o significante ao sentido agora representa uma falha, um intervalo. Em resumo, enquanto Saussure via a linguagem como um sistema de sinais com sentido, Lacan mostra que a linguagem é um sistema que nos fala, que nos marca, e que no processo, nos fragmenta. Outro pensador essencial na construção do pensamento de Lacan é Hegel, especialmente pela leitura que Alexandre Kojève fez de sua filosofia. O que Lacan absorve aqui é a ideia de que o sujeito se constitui pelo desejo do outro e pela falta. O desejo nunca é pleno, porque ele nasce da negatividade, daquilo que nos falta, e isso é uma das bases do funcionamento do inconsciente. Immanuel Kant também entra em cena, principalmente com sua noção de ética. Para Kant, agir moralmente é seguir um imperativo incondicional. Lacan reformula isso dizendo: não cedas sobre o teu desejo. Isso não significa seguir qualquer impulso, mas se responsabilizar pelo desejo que nos atravessa, mesmo que ele nos coloque em conflito com as normas sociais. Já René Descartes contribui com a noção do sujeito como ponto de partida do pensamento. Mas Lacan subverte esse penso, logo existo ao mostrar que o sujeito não é unificado, mas rachado, dividido pela linguagem e pelo desejo inconsciente. Somos efeitos do significante, e não autores de um pensamento coeso. Martin Heidegger, com sua filosofia do ser e da linguagem, influenciou Lacan ao mostrar que o ser humano não domina o sentido, ele é jogado na linguagem. O simbólico nos antecede. Não escolhemos os significantes com que somos nomeados, eles nos capturam. Isso ecoa na clínica. O sintoma, para Lacan, é uma formação de compromisso com o desejo inconsciente que atravessa o sujeito, antes mesmo que ele possa entender. Claude Lévi-Strauss, antropólogo estruturalista, mostrou a existência de leis inconscientes na cultura, como regras de parentesco e interdições. Lacan toma isso para pensar o nome do pai, a função da lei simbólica que estrutura o desejo e impede o gozo absoluto. É nesse ponto que Lacan liga o desejo à castração simbólica: não há sujeito sem falta, e não há linguagem sem perda. A lógica e a matemática entram com força a partir de pensadores como Bertrand Russell, Frege e Kurt Gödel.
Lacan se apropria da ideia de estrutura formal para elaborar fórmulas do desejo, da sexuação e do gozo. Gödel, em especial, influencia Lacan com o teorema da incompletude, que revela que todo sistema contém uma falha interna. Essa falha, para Lacan, é o real, aquilo que escapa à linguagem. Outros nomes completam esse quadro. Blaise Pascal aparece com sua reflexão sobre o infinito e o vazio. Kierkegaard contribui com a angústia como categoria existencial. Sartre, embora criticado por Lacan, é importante na discussão sobre a má-fé e a ausência de essência no sujeito. Spinoza antecipa, com sua filosofia dos afetos, a ideia de desejo como potência. E Derrida, com sua desconstrução da linguagem, ressoa no modo como Lacan pensa o sentido como sempre adiado. Até Wittgenstein, ao dizer que o sentido é uso, inspira a ideia de que o sintoma é também uma fala, enigmática, mas falada. Cada um desses pensadores ofereceu a Lacan uma peça do quebra-cabeça. Mas Lacan não apenas juntou essas peças, ele torceu, deslocou, desmontou e reconstruiu a psicanálise como um campo onde a linguagem, o desejo e a divisão subjetiva são inseparáveis. E no centro de tudo isso está uma afirmação poderosa: o sujeito do inconsciente não é aquele que pensa, mas aquele que falta, e que é representado por um significante para outro significante. Ao final, o que Lacan nos mostra é que não há totalidade possível para o sujeito. Não há resposta definitiva. O inconsciente é um campo de deslocamentos, cortes, efeitos. E é por isso que sua clínica não busca fechar sentido, mas abrir espaço para que o sujeito escute aquilo que ele mesmo não sabia que dizia. Se você chegou até aqui, talvez esteja começando a perceber: compreender Lacan é menos uma questão de decorar conceitos e mais uma experiência de se deixar afetar pela linguagem que nos atravessa. E talvez, nesse movimento, possamos nos perguntar: quem fala em mim quando eu falo? Se você gostou desse vídeo, de seu like, compartilhe e me diga abaixo nos comentários se você gostaria que eu produzisse vídeos, mostrando cada um dos filósofos aqui tratados e sua influência sobre Lacan.